Você também vende tomate. Mas a tua banca nem sequer 10 meticais não é. Não faz sentido. Alguém está entendendo? Não faz sentido. Alguma coisa que você ainda não descobriu e estão a te dominar. E pode acontecer que usa o teu dom para que ele se beneficie. Vai perguntar daqueles filhos que gostam muito de brasileiros. Nunca ouviu de jeito como Deus deu a eles. Eles usam um espírito para tocar os outros. É como também nas igrejas. Há igrejas que usam domínio de escuridão. Por isso eu quero deixar as pessoas para todos os filhos. Não é permitido qualquer igreja que você visitou. Qualquer igreja que você visitou. Há pastores que se empoderam por domínio de Mas quando você carrega o domínio espiritual, ninguém vai te acusar. Jesus disse para o apóstolo Pedro: o que tu fores amarrar aqui na terra, nos céus também será amarrado. Isso chama-se o que? Domínio. Dominar onde? Na terra e aonde? E no céu. O dominar terrestre. Dominar as celestiais. O território terreno. O território espiritual. Estou me entendendo. É para você dominar o quê? O território. É para dominar o território. E o território. Glória a Deus. Ainda não me entendeu.